Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre uma teoria do Cláudio Dantas aqui, né? Ele está dizendo que houve um acordo entre pessoas no STF, o Alexandre de Moraes e mais pessoas no STF, de usar a prisão do Bolsonaro como uma espécie de ficha de barganha, ou seja, que eles poderiam, com isso, uma vez preso o Bolsonaro, tentariam usar isso para barganhar com o Trump, a retirada do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky e evitar que outros ministros entrassem nessa coisa também, em troca de não prender o Bolsonaro em prisão e coisa e tal. E, cara, assim, tomara que isso tenha sido uma viagem do Cláudio Dantas, que ele não tenha, que realmente tenha sido uma teoria da cabeça dele, porque se realmente isso passou pela cabeça do Alexandre de Moraes e do pessoal do STF, esse pessoal tá muito ferrado, né? Pode ter acontecido de ter passado pela cabeça deles, e aí depois eles viram o tamanho do problema que era isso e voltaram atrás imediatamente, porque deu muito errado essa história. Vamos entender essa teoria do Cláudio Dantas aqui, porque assim, não dá para descartar, ele tem razão, é um ponto que pode ter sido exatamente isso mesmo que o pessoal fez, prender o Bolsonaro como se fosse uma espécie de sequestro, né? Só que esse tipo de coisa, as implicações disso vão muito além de você estar na cadeia ou não, né? O que eles pretendiam fazer? Matar Bolsonaro se ele estivesse na cadeia? Lembra, os Estados Unidos estão acostumados com esse tipo de coisa, né? Eu já falei para vocês que é muito comum americanos que vão para a Rússia serem presos por coisas aleatórias. Teve uma moça que é jogadora da WNBA, né, do basquete feminino, que foi lá dos Estados Unidos, foi para a Rússia para jogar um jogo e prenderam ela porque tinha um vaporizador, aqueles cigarros eletrônicos e coisa e tal, que tinha traços de canabidiol e não sei o que lá, uma coisa que nada a ver com nada. Mas prenderam ela, alegando que era tráfico de drogas, e ela ficou presa até que o Trump, o Biden, na verdade, teve que trocar ela por um prisioneiro russo, né? Ou seja, um absurdo isso, o tipo da coisa que não tem lógica nenhuma, né? Ou seja, esses países fazem exatamente isso, sequestram americanos para negociar com os Estados Unidos. Eu preciso dizer para vocês que isso não é bem visto nos Estados Unidos. Isso não é bem visto nos Estados Unidos, não. Isso é típico de país que é declaradamente inimigo americano. Se a ideia do pessoal ali no STF era fazer esse tipo de brincadeira com o Bolsonaro aqui, eu não sei se esse pessoal percebeu o tamanho do buraco que eles estavam se metendo. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só o que trouxe o Cláudio Dantas. O Cláudio Dantas é um cara que tem muito conhecimento lá em Brasília, tá? Eu reconheço que o Cláudio Dantas tem um conhecimento muito maior do que eu, inclusive, né? Ele convive com o pessoal lá em Brasília já há muito tempo, então realmente ele tem uma visão toda particular dessa história toda. Então pode ser que ele esteja certo nisso, que a ideia era justamente fazer chantagem. Seja lá o que for, a gente sabe que deu errado, né? Como eu falei para vocês, a minha visão é que, na verdade, o Alexandre de Moraes fez isso porque ele se sentiu isolado. Ele estava vendo que estava todo mundo se afastando dele, e aí falou, não, peraí, a gente estava todo mundo junto nessa daí, tá? Eu tô na Magnitsky aqui, o pessoal tem que vir comigo. Coleguinhas, venham aqui, ou vai todo mundo junto ou não vai ninguém. Então ele mandou prender o Bolsonaro para forçar o pessoal a ou ir com ele, ou então romper de vez, né? E aparentemente, como a gente já falou em outros vídeos hoje, o pessoal decidiu romper de vez, né? Acabou todo mundo se afastando do Alexandre de Moraes nessa história e deixando ele sozinho nessa, né? Agora, o que está dizendo aqui é o seguinte, olha só. Prisão de Bolsonaro como barganha para fazer Estados Unidos recuar pode ter efeito catastrófico às vésperas do tarifaço. A esquerda, na política e na mídia, acusa Bolsonaro de ter provocado sua prisão para obter uma reação equivalente ao governo Donald Trump contra o Supremo. Fake news. Se o ex-presidente quisesse ser preso, desafiaria o Alexandre de Moraes indo à Avenida Paulista e discursando para o povo. Bolsonaro evitou exposição e apenas saudou o público em Copacabana e na Paulista. Se quiser, poderia ter capitalizado muito mais as manifestações que levavam cerca de 1 milhão de pessoas às ruas de mais de 90 cidades do país, né? Então ele tem um ponto real aqui, né? Ou seja, se o objetivo do Bolsonaro fosse ser preso, e tem gente da esquerda dizendo isso, não, que foi uma armadilha, que fizeram isso porque o Bolsonaro queria ser preso pelo Xandão. Não, ele não queria ser preso.
o Xandão é que fez a merda mesmo no final das contas. A verdade é essa, né? Na esquerda o pessoal já percebeu isso, que foi uma merda. Já estão estudando como voltar atrás nessa porcaria. Já falei isso em vários vídeos hoje, só para reforçar para vocês. Na esquerda, assim, é lógico que o esquerdista médio, seu vizinho esquerdista, aí comemorou, Bolsonaro preso e coisa e tal. Mas se você olhar os tweets das principais lideranças esquerdistas, foi todo mundo muito econômico na comemoração da prisão de Bolsonaro. É verdade, alguns petistas de alto escalão também comemoraram, também festejaram a coisa, mas foi tudo muito light, assim, tudo muito contido, né? E o motivo pelo qual foi contido é o motivo que eu expliquei para vocês. Isso foi encarado por todo mundo como uma derrota do Alexandre de Moraes, não uma vitória, né? O Alexandre de Moraes tinha um planejamento de prender o Bolsonaro depois da conclusão lá do, entre aspas, inquérito do golpe do Alexandre de Moraes. E o único motivo para ele fazer isso agora, com muito menos embasamento, era justamente porque ele não teria outra alternativa de fazer isso. Foi terrível ele fazer essa prisão agora, porque justamente no momento em que o pessoal no mundo inteiro estava tentando convencer, né, os esquerdistas no mundo todo estavam falando, não, porque o Trump está atacando um juiz no Brasil, que absurdo o Trump atacar um juiz lá no Brasil, que não tem lógica, está usando de forma errada a lei Magnitsky, não sei o que lá. Aí de repente, do nada, o cara prendeu o Bolsonaro. Ué, então peraí, então prendeu o Bolsonaro por quê? Ah, porque ele falou com o filho dele que estava numa manifestação e coisa e tal. Ué, peraí, prendeu o Bolsonaro porque ele falou alguma coisa com o filho? Ou seja, é uma coisa que foi um tiro no pé dele.